Bem-vindos a mais um episódio do Bola Lá. Hoje trago-vos não um, mas dois convidados. Dois convidados que nunca, para mim, não poderiam vir sozinhos, não poderia vir só um, tinham que sempre vir os dois, porque eles não estão só perto do meu coração, eles fazem parte da minha vida há muitos anos, eles são parte importante da minha banda sonora de vida. E são duas pessoas incríveis, dois profissionais de excelência, e uma das coisas que eu mais prezo são os valores que eles têm e a forma como a ética deles nunca é corrompida. Senhoras e senhores, apresento-vos os meus queridos amigos, irmãos, os Anjos. Muito obrigado. Até me deixaste sem. É para ir embora agora? Isso é, pá, pronto, muito obrigado. Esta apresentação, está tudo Meu Deus. feito. Olha, Resumiste. mas os dois não fazem um, não sabias dessa? Oh, eu sei. É só metade. Está bem, olha. Não, obrigado, é um Amores. prazer. Muito obrigado Olha, pelo obrigado pelo convite. Vai Nada, ser. eu é que agradeço. Eu estou ansioso para perceber como é que isto corre, porque isto é conversa de amigos, isto vai ser... Conversa de amigos, a comer, Pois já a percebemos. beber. Pá, para mim, todas as entrevistas deviam ser assim. Acho que sim, a Muito partir de obrigado. agora. Obrigado, É isso acho mesmo que- que nós queremos, que a malta esteja à vontade, coma, beba. Vamos conversar sobre a vida, vamos conversar sobre música, vamos conversar sobre tudo aquilo que nos apetecer falar, ok? Até vamos falar de futebol. Mas Até. Coisa linda. até vamos falar de futebol. Até. Mas já lá vamos. Bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Deixem-me só dizer-vos que vocês têm aqui coisas feitas, tudo caseirinho, pela minha família, chamuças, com e sem picante. Para mim é com. Portanto, Eu já sei. Mas está tudo misturado, picante? está tudo misturado já lá dentro, é só Meu Deus. trincar. Ok. Isto são fijós de atum, Nunca que é vi. milho com atum, Nunca comi. e isto são rissóis de peixe. Ok. Inacreditáveis, ok? Maravilha. Eu vou pedir ao Mauro, que é um dos membros da nossa equipa, quando quiser trazer o vinho, Mauro, sente-te à vontade e venha ao vinho. Como se estiver em casa, não é? Como se Vamos lá, estivesse em vamos casa. fazer uma celebração abaixo. Pá, ainda bem, olha, Por sabes favor. uma coisa? Ainda bem que o Nelson fala bastante, porque eu vou ter mais tempo para comer. Esta é uma piada. isso. Bem, mas ele Já também lá vamos. Hoje podes Não, falar à vontade, Nelson. Já lá vamos, porque eu vi no concerto, que vocês fizeram dia 28, eu vi... Pode ser aqui. Mais depressa eu falasse, Maravilha, pá. por favor. Estavas a dizer, no dia 28? Não, vocês fizeram o concerto no dia 28, que eu tive o prazer de ver, de ouvir e de presenciar aquela energia Uma noite brutalíssima. mágica. Uma Pá, noite foi mais do que mágico, foi inacreditável. Não só porque o pavilhão estava cheio, porque o ambiente era incrível, porque vocês tiveram ótimos, os convidados ainda acrescentaram mais brilhantismo Foi uma ao coisa vosso trabalho, foi muito bom. Sabes que nós, aquele era um concerto muito importante para nós por várias razões. Não só pela questão em que estávamos a celebrar os nossos 25 anos deste projeto do Anjo, deste projeto musical, e era importante assinalá-lo de forma com pompa e circunstância, como aconteceu. Tínhamos ali várias coisas em jogo, era a primeira vez que uma banda estaria a juntar duas sinfónicas e a tocar toda a gente em simultâneo ao mesmo tempo. Um palco que deu um trabalho imenso, o Sérgio esteve muito ligado a essa parte da produção. E o palco, para as pessoas terem uma noção, teve que ser refeito duas vezes, não foi, Sérgio? Dimensionado, sim. Dimensionado duas vezes, porque era grande demais. E quando depois tínhamos aqui o outro propósito, que era o propósito da responsabilidade social, Claro. que sempre foi uma coisa que nos acompanhou desde o primeiro álbum, não foi desde o Ficarei, do tema Ficarei, mas foi o tema Quando Fores Grande, Ok? porque estivemos muito ligados à reconstrução e a equipar uma escola em Timor, e essa operação teve tanto sucesso que sobrou dinheiro para construir mais uma escola de raiz e equipar essa escola. Duas escolas em Timor, e eu sinto muito feliz, sentimos muito felizes por de facto continuarmos ainda com esse lado. Nós acreditamos, e tu sabes que é verdade, sabe? Nós acreditamos que Já que estás a falar, quanto Nelson, mais dermos, vais às fidjoses, vai isso é bom. Pá. Quanto mais dermos, mais recebemos. Claramente. Epá, não sei de que forma recebemos,
Em amigos, vamos conhecendo pessoas extraordinárias. Claro que também temos algumas desilusões com algumas pessoas, mas isso faz parte da vida, meu, mas não é? Tipo, Brother. nem tudo corre bem. Tens que às vezes cair para te levantares. E Tens perceberes, sempre olha, que cair, não é? senão não aprendes, senão nunca vais aprender, Yeah. senão nunca vais dar valor àquilo que é bom, não é? Nunca vais dar valor ao positivo se não vivenciares o negativo, yin e yang, amor, noite e dia. Sim, sim, o equilíbrio. É o equilíbrio. Exatamente. É o equilíbrio. Sabes que eu lembro-me, a primeira vez que nos conhecemos, Vamos aqui, opa, agora. tu vinhas à minha frente, tu não sabias quem eu era, eu sabia, obviamente, quem tu eras, e conhecemos, obviamente, Também, porque fomos. desculpa, também trocavas o nome ou não? É que Sempre troquei. Amor, eu estou-te a Obrigado, dizer obrigado. que eu conheço-vos há anos Yeah. e a verdade é que há bocado disse assim à Martinha: Martinha, deixa-me concentrar e eu preciso perceber quem é o Sérgio e quem é o Nelson. Pá, juro-te. Mas a vantagem é que se me chamares Nelson eu vou responder. Não tem problema nenhum. Está aí de família, Tranquilamente. acabou, está tudo certo. Não- A mãe, olha, para te tranquilizar, e até mesmo lá para cá. Não, a tua mãe não troca. A minha mãe chega a tocar às vezes. Aliás, a mim já me chama de vez em quando o nome do Não, meu mas filho, por exemplo. a mãe troca, não é troca, mas para os netos então, Acontece. diz os nomes dos netos todos e tal, dos primos e não sei o quê. Ai, pá. Pronto. Mas faz Está parte, mil, faz parte. Faz parte. Mas olha, continuando um bocado na senda daquilo que estávamos a falar e fazendo um balanço profissional, porque obviamente a parte pessoal acho que é muito importante tu ainda continuares com os valores intactos. Nós sabemos que por força da evolução dos tempos modernos, digamos assim, às vezes és obrigado a mudar algumas coisas. Mas existem aqueles pilares que são essenciais Claro, indestrutíveis. para que de alguma forma te vá comandar a tua vida e que consigas passar para as gerações seguintes. Ou seja, os nossos filhos deixam-nos realmente é um orgulho tremendo, não é? Quando tu percebes, em determinadas ocasiões, tu percebes que o teu trabalho está a ser bem feito. Porque é muito difícil. Agora falamos, imagina agora aquilo que nós temos a dificuldade à nossa frente, que é educar. Nós olhamos para os nossos pais também para perceber. Na altura eram tempos também desafiantes, diferentes. Os tempos são sempre desafiantes. Não é? Esta questão de nós pensarmos agora, isto está terrível, isto não sei o quê, não está fácil, mas se nós pararmos e pensarmos, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, Também não estava fácil. não era fácil. Os desafios eram outros, estás a perceber? Claro, ouve lá, mas eu acho que a natureza não faz nada mal, Não. percebes? O homem é que é terrível. O homem é que tem que compreender como as coisas avançam. E eu muitas vezes, sendo ator, sendo professor, muitas vezes digo que temos que ser nós a chegarmos aos miúdos porque eles estão noutra vibe. E se nós não nos chegarmos aos miúdos, nós vamos nos tornar obsoletos. Percebes? Porque nós vamos acabar por desaparecer, porque são eles que vão continuar. Sabes? É igual àquela coisa de quem é que tu escolhes? Escolhes primeiro a tua mulher, a tua mãe ou os teus filhos. E tu, se pensares racionalmente, pensas assim, quem é que vai dar continuidade? É a tua mulher. Então tu pensas a minha mulher, Essa é uma questão dificílima também, pá, não é? claro, a mãe deu-te à luz, claramente, não é? Mas tu tens uma mulher com quem tens filhos e que é a tua família. Que é a sequência da que família, é a sequência. Então tu, a tua mãe já viveu. Yeah. E tu vais ter que viver da mesma forma que os teus filhos também não têm que te pôr a ti ou à tua mulher em primeiro lugar. Têm que pôr a mulher dele, ou por aí fora. os maridos. Sim. Percebes? É evolução. E nós temos que entender essa evolução e temos que percebê-la e temos que os apoiar. É desafiante, não é? Isto leva-me a uma coisa que tem tudo a ver convosco. Vocês foram amplamente apoiados pela vossa família. Sim. Vocês foram super incentivados pelo vosso pai e pela vossa mãe. Eu tenho 3 filhotes e nós estamos constantemente a incentivá-los, a apoiá-los por várias razões, mas uma primordial. Isso forma personalidades fortes. E vocês os dois são incontornáveis. É impossível dizer que não. Vocês os dois têm 2 personalidades extremamente fortes. Ok? Verdade ou mentira? Esse é engraçado a Diferente, visão. mas igualmente Tu, forte. como nosso amigo, percebes também isso, mas as pessoas em casa provavelmente não nos conhecem tão bem como tu. Isso leva-nos também a outra discussão a Lá seguir. está. Porque por vezes tu sabes que muitas pessoas vestem uma capa, não é? Claro. Portanto, aquilo que querem passar lá para casa, passam, ponto final. Só de haver uma altura
que essa capa cai, não é? Nós sinceramente tivemos sempre este desafio, para quem nos conhece, para quem nos conheceu a vida inteira, não é? Antes dos grandes holofotes. E mesmo durante o início. Sim, sim. A questão é, imagina, aqueles que nos conheceram antes e agora voltaram-nos a ver agora, percebem assim, vocês não mudaram, é incrível. E eu acho que isso aí é um trabalho muito bem sustentado também por parte dos pais, não é? Claro. Mas sabemos que isto não é fácil. Estavas a falar nesse aspecto. Por exemplo, eu quando começou o projeto, digamos, com mais visibilidade após o programa que vencemos na RTP, foram os Sétimo Céu. Lembro-me perfeitamente. Foi um ano mais ou menos de projeto. Ano. Eu na altura estava a estudar ainda, era um curso subsidiado pelo Estado alemão, aquelas coisas todas. Significava, resumindo e baralhando, eles pagavam para estudar. Né? E eu na altura já estávamos a ter alguns programas de televisão, isto é no sentido da família, o apoio da família, e tu tens um limite de faltas. Claro. E eu passei o limite de faltas, não justificados, obviamente. E há uma altura que o engenheiro do curso, literalmente me chamou lá ao gabinete e disse: Sérgio, estou a adorar aquilo que estás a fazer, Claro. sou fã, mas tens que fazer uma opção, Claro. tens que optar. E eu disse: olha, engenheiro, Não conseguir as aulas, eu lembro disso. eu não tenho dúvida daquilo que quero, mas vou falar à noite com os meus pais e com o meu irmão e depois digo-lhe qualquer coisa, como é óbvio. Eu cheguei a casa, disse exatamente aquilo que me foi questionado por parte do curso e eu disse-lhes assim: eu preciso decidir. E a pergunta dos meus pais e do Nelson assim: o que tu decidires, nós estamos cá para te apoiar. Eu assim, já decidi há muito, como é óbvio, não é? Mas queria perceber também o lado da família, Claro. o que é que pensavam Claro. sobre isto. Os Claro. nossos pais Isto é- nunca nos forçaram a rigorosamente Nada. Vão ver aqueles pais, que é normal, que às vezes revêem talentos que eles gostariam de ter tido, Claro. mas revêem esses Então, acabou. talentos Obrigado. Desculpa, interromper. nos filhos, e então, tipo, às vezes eles foram ou Eles atletas projetam-se. frustrados, estamos no bola lá, projetam nos filhos aquilo que eles gostariam de ter Exatamente. sido e não foram, porque não tiveram possibilidades, porque não Claro. tiveram talento, Claro. porque não tiveram Claro. uma série de Claro. coisas. Claro. Numa altura onde tudo é. Numa altura onde parece que já não existe memória. Onde as pessoas esquecem tudo aquilo que. Ou seja, estão habituados a ver uma pessoa de toda a vida no pequeno grande ecrã, ou na rádio, ou agora no digital. E conhecem minimamente o percurso. Mas o minimamente já desapareceu. Hoje em dia é difícil haver memória. Custa-me que se perca a memória. Porque eu acho que não se consegue construir o futuro Claro. sem memória. Claro. Mas isso sou eu, não sei se Não, ouve lá. percebes. E os nossos pais, nesse sentido, ajudaram a construir aquilo que nós somos, como é óbvio, isso é indissociável. Porque o grande sucesso que eu tenho com o Sérgio e neste projeto familiar / profissional é muito devido àquilo que aconteceu atrás. Porque nós nunca tomámos nada como garantido. Eu agora estou-me a lembrar até de uma entrevista que nós demos recentemente. Nós nunca tomámos nada, nem tomamos nada como garantido. Nós continuamos a tentar desfrutar ao máximo cada lugar que vamos, às vezes lugares que repetimos, países que repetimos. Claro. Já vamos ver aquilo de outra forma, com outros olhos. É sempre fresco. Não é? Não, claro, óbvio. É a mesma coisa. Imagina, fazer um paralelismo. Tu tens uma carreira de espetáculos para fazer. Ou tens um filme ou uma novela para fazer. No dia em que tu subis ao palco e achares, isto é um sucesso, está garantido, é o dia que vai correr mal. É o dia que o teu público vai pensar: o que é que se passou com este gajo? Porquê? Porque tu deste aquilo por garantido, já está. Mal comparado, costuma ser no mundo do espetáculo que um mau ensaio à noite, aquilo vai correr. Claro, é sucesso, obviamente. E é tão simples como, mesmo nas nossas relações. Se tu não regas a tua planta todos os dias, se tu não dizes à tua mulher todos os dias que te ama, que eu amo, se não a beijas todos os dias com intensidade, se ela não sente, aquilo vai esmorecendo, vai morrendo. Com os filhos é igual. E por isso é que eu digo, eu acho que é super importante, e já vou à memória para a primeira pergunta que tenho para vos fazer. Acho super importante quando os pais fazem exatamente isso, que é: eu sou eu e não me vou projetar no meu filho, o meu filho vai ser aquilo que ele quiser, e se Deus quiser, vai ser 20 mil vezes melhor do que eu. E muito mais feliz do que aquilo que eu fui. Isso é muito importante. Falando em memória, vamos agora para 1999/2000.
Eu tinha 18, 19 anos, agora tenho 44. Quando é que fazes os 45? Olha agora. Hã? Faço 45 ali. Por acaso faço 45 num dia de um grande músico como vocês, que é o John Bon Jovi. Pumba, dia 2 de março. Ai, grande que cena. engraçado. Então vocês têm dias de diferença. Eu sou de fevereiro. Faço 45 dia 22 de fevereiro. I love you. I love you, brother. I love you. Estes gajos I love you. já estão. Não, já nunca estão me muito enganaste. Nada, zero. Mas digo isto porque vocês tiveram, para mim, um dos maiores êxitos da música portuguesa, que é Quero Voltar. Não quero voltar, não é? Ponto de partida. Esse foi um tema Foi incrível, não é? incrível. Agora, eu estava no meu primeiro ano de Chapitão, a começar a conhecer a arte, vou numa viagem para Barcelona, todo o autocarro a cantar a música. Pá, inacreditável. Yeah. Pá, como é que foi? giro. Como é que aconteceu? Como é que aconteceu até a relação? Porque a música fala do tempo, a música fala da memória, a música fala... De repente houve ali a SWAT a juntar-se. Como é que isso aconteceu? Eu acho que temos que começar, se calhar, como é que se costuma dizer? Vamos começar do início. Do início? O primeiro single, Ficarei. Ok. Foi Ficarei. Eu acho que esse Quero voltar ao terceiro. Ah, é? Quero Voltar sim. é o terceiro single, sim. A seguir, O segundo foi é o Perdoa. Perdoa. E a seguir é que é o Quero Voltar. Mas mesmo assim o Ficarei teve um êxito, caraças. Teve, mas repara uma coisa, na altura isto é até engraçado explicar um bocadinho lá para casa, porque a forma de se promover um single de música na altura era completamente diferente dos dias Que de hoje. agora não havia net, Ah, normal. hoje é tudo muito mais imediato, é verdade. Tu consegues fazer uma promoção de um single e ver exatamente o que é que ele vai... que lanças está de a manhã e à noite percebes logo que, pá, se está viral ou não. E na altura nós tínhamos que fazer literalmente uma tour pelas rádios locais. Ok. Então tivemos que 2 meses, Com 2 ou 3 2 ou 3 meses, num carro com o promotor. com o promotor da editora. E andávamos a percorrer norte a sul do país e quando chegávamos às pequenas localidades, tu não tens a noção. Pareciam concertos. E nós Eram só íamos dar uma multidões de entrevista. pessoas Era à uma coisa espera impressionante. que nós íamos à rádio local dar uma entrevista. Aquilo era uma coisa incrível. Brutal. Ou, portanto, imagina, só passar 2 ou 3 meses de lançarmos a single, é que o Ficarei foi sucesso. Certo. Eu acho que até passou mais. Estávamos a falar da parte da memória, hoje em dia a malta, qualquer coisa tem o telemóvel, Claro. mas esquece de viver o momento. Está a gravar, está a olhar para a tela, Nós não é? vivemos um momento. E nós vivemos o momento intensamente, na Está altura. tatuado na nossa memória, que é diferente. Yeah. Epá, tatuado, isso é... É um tema de uma música tatuada. Tu é que és o gajo de escrever as letras, não sou eu. Vai, tá bem, já Eu está escrevo uma registro. letra de 10 em 10 anos, quase. Olha, não quero deixa-me só fazer um brinde. É pá, um Pá, brinde. adoro. Vamos fazer um brinde. Vamos Olha, eu embora. vou brindar. Vamos brindar a? Vou brindar com a mão esquerda, que é do lado onde guardo o meu coração. É? Pá, espera aí. E as boas memórias. Espera aí, vou... Eu não sei se- eu vai, acho que não vai isto correr, é- mas pronto. Não vai isto é correr bem qualquer porque eu co- sou destro, atenção. Não sei se Eu isto- também, também. Olha, Vamos brindar a... Olha, estamos num centro cultural de Cabo Verde, que aliás nós temos muitas e boas memórias de Cabo Verde. Estávamos há pouco ali em off a falar de São Vicente, foi a última ilha que visitámos. Fiquei apaixonadíssimo, era música por todo lado. Tenho uma história muito gira para falar, perdíamos um concerto do Tito Paris, tipo às 10 da noite. Mas vais falar? Depois vou falar. Mas eu já conto sobre isso. Vamos brindar a Cabo Verde, que hoje sou aqui aliás... Olha, e há bocadinho, juntamente pelo que contigo, eu vi, sou os apenas nossos palavras. anfitriões. Há saudade. 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 Que nem todos sabem o que é que quer dizer. Verdade. Sabes que é só uma palavra que existe em português. Não existe nas outras línguas. É verdade. Incrível, não é? Em inglês é I miss you. Em espanhol, te echo de menos. Em português, saudade. Saudade. Não há em mais língua nenhuma. É maravilhoso. É Bela maravilhoso. palavra escolhida. Bom, Bem, Saudade. seguindo. como é que funciona essa dinâmica entre vocês? Há porrada, não há porrada? Olha, Escreves mal, não está bem, isto não é assim. O que acha você primeiro? Depois Vai ao que tu quiseres. olha, deixa-me dizer-te. Claro que existe aqui confronto de ideias, Claro. desde sempre, porque nem sempre estamos de acordo. Lá está as duas personalidades fortes e diferentes, mas houve sempre uma coisa que nós tivemos, que já perceberam, já falámos nisso, houve sempre muito respeito. E nós respeitamos a área de cada um. Por exemplo, o Sérgio está muito dedicado à questão que tem a ver com a criatividade do projeto.
como eu também sou músico, naturalmente, quando chegamos a uma determinada fase de uma música, ou de um disco, ou de um projeto essencialmente criativo, ou de uma fase criativa, eu venho opinar na fase final, não é? Como na fase de gestão de marca e da fase da gestão do projeto em si, coisas diferentes, que eu gosto, mas que são mais chatas, mas têm que ser tratadas, porque ninguém pode descurar o outro lado, porque quantos músicos, ou quantos amigos nossos, ou quantos colegas nossos que nós não conhecemos do passado, que acabam por terminar os seus dias, lá está, as pessoas perdem a memória daquilo que eles foram, daquilo que eles são e daquilo que eles representaram, e acabam por desprezar aquelas pessoas. Isso é o pior medo, eu acho que é dos piores medos que o artista, seja ele ator, seja ele músico, seja ele intérprete, seja ele o que for, Não haver memória, pintor, né? escultor, não haver memória, e todos nós vivemos com aquele medo, não o medo de sair de fora dos holofotes. Nós lidamos muitíssimo bem com isso, e lá está, se houver memória, vão perceber porque é que nós lidamos muito bem com isso. Porque sabemos que a vida é feita ou seja, isto é um mar, e o mar às vezes está muito agitado, outras vezes está flat, está plano, e nós só temos que saber nadar sobreviver neste mar. A nadar, tu tens a corrente ou nadas contra a corrente. Exatamente. E portanto é uma sair boa do sítio, não é? analogia, mas é uma boa analogia. E portanto, nós respeitamos muito bem um ao outro, existem discussões, claro que sim, construtivas, e quem beneficia com isso é o Nelson, sou eu e o meu irmão, o Sérgio, e a família, quando são questões pessoais e familiares, e no caso de serem assuntos profissionais, quem ganha o projeto. Sim. E eu acho que esse é o segredo de tudo aquilo que nós fizemos. Imagina sempre uma pedra em bruto e de repente o Nelson Estás ali a trabalhá-la. trabalha ali de um lado, eu vou trabalhar do outro, e há de haver uma altura que aquilo está quase perfeito. Nunca se atinge a perfeição. Nunca fica. Mas essa questão é que quando nós temos as nossas ideias, Eu tiro a primeira pedra, não é? estamos ali os dois a bater de frente, eu sou aquele que vou sempre um bocadinho mais alto, não é? Depois tem o Nelson a dizer calma, calma lá, não é bem Olha, assim. peixe. Mas a questão é mesmo que o projeto final vai ganhar sempre. Sendo que temos personalidades distintas. Isto é muito engraçado. Se calhar se tivéssemos as personalidades iguais, chocávamos muito claro, mais. Não tínhamos Claro. chegado Eu até acho que aqui. a questão aqui... Achas que não tinham chegado até aqui? Não. Talvez não. Talvez não. Mesmo com o respeito, com a educação, com tudo o resto. Talvez não, porque eu aqui a questão é, mesmo com ideias diferentes... A pressão é muito grande, atenção. O Nelson pressão é enorme. tem uma visão diferente também sobre a área, e desculpa dizer que é verdade, a área do negócio. Nós vemos isto como uma minha empresa, que é importante ver também. Como é óbvio. No final do dia, No final do tens dia é isto, não pessoas é? a quem pagar ordenados. Como é óbvio. E portanto o Nelson tem uma visão muito própria e eu, sinto Já que claramente falamos nisto, por baixo. Não é? já falamos, isto é muito importante, numa altura onde uma vez mais se menosprezam as coisas. Lá está, é uma época muito desafiante. Sim, Igualmente desafiante como as outras que nos antecederam, Claro. com outro tipo de desafios. claro. Mas, por exemplo, nós falamos anjos, ok. Os homens da frente, ou os frontmans, ok, sou eu e o Sérgio. Naturalmente, o projeto é nosso. Mas nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Óbvio. E, naturalmente, todos os concertos que nós fazemos, com exceção deste que éramos para aí 160 músicos em cima de um palco, com exceção disso, nós saímos para a estrada para fazer um concerto normal, 28 pessoas. Ok. Ou seja, quando as pessoas, quando algum de nós sofrem 20, sofrem mais 27. Claro. Se há algum dano num ou noutro, as pessoas têm que olhar para isto à dimensão daquilo que é. Começa a Ou escalar, seja, não é? É óbvio. E hoje em dia há a tentativa de menosprezar esse tipo de coisas. E eu acho que as pessoas decidem, tomam opiniões, formam opiniões com base no nada. Claro. Com coisas muito superficiais. Sem sequer avaliarem, por vezes, coisas muito importantes, como os contraditórios de determinadas situações. E isto leva-nos ao quê? Leva-nos à ignorância dos tempos. Quando nós temos tudo para evoluir e para avançar, com a inteligência artificial a bombar, que é fantástico. Os nossos telemóveis inteligentes, não é? Os smartphones. Acho que é assustador. Os relógios inteligentes, não é? Os smartwatches e por aí fora. Como é que nós estamos a regredir nos tempos
quando isto devia andar para a frente. É um outro desafio. Claro. É um desafio que eu lanço também lá para casa, para, em primeiro lugar, não comer tudo aquilo, não é isto podem comer, mas não comer tudo aquilo que atiram para os olhos das pessoas, Claro. questionar e tentar perceber porque é que eu estou a ser inundado com esta informação, não é? Diga-me outra coisa. Nós vivemos de influências. Certo. Né? Nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos Duran Duran, continuamos a Claro. ter. Bon Jovi, Scorpions, Beatles, Roberto Carlos, Djavan, Cazuza, Incrível, não é? Tudo bom. Incrível. tudo bom, Aham, é incrível. tudo bom. Quais foram as vossas? Eu às vezes quando ouço a vossa música, e principalmente no concerto, porque é mesmo diferente, atenção, Yeah. é mesmo Lá diferente. está a questão que eu digo. As pessoas às vezes para conhecerem um determinado projeto, produto ou qualquer coisa têm que experimentar. No caso da música é ir ver ao vivo. Exatamente. Ver na televisão é uma coisa diferente, mesmo que seja ao vivo, nem sempre é ao vivo na televisão. As pessoas têm que ir ao vivo ver a coisa. É diferente. Por exemplo, eu não gostava de Depeche Mode e quando vi, Ao vivo ficaste velho. mano, até hoje é uma coisa incrível. Mas porquê? Pela generosidade, pela forma incrível e energética Entrega. Como está no como no está. filme. Sim. E que vocês tiveram, lá está, houve ali um momento no vosso concerto que que tu disseste, a música começou e tu às tantas viraste para o pianista, guitarrista, já não me lembro, Para os dois, eles estavam ao lado um do outro. e disseste, começa de novo. E eu pensei, espera aí, o que é que aconteceu Mas tu aqui? sabes o que é que Sabes o que aconteceu? ele vai dizer o que é que aconteceu? Isso é lindo, meu. Isso vai ser Eu- assumido, inclusive, Sim, tem que ser, não é? no vídeo. Quando tu estás, ainda por cima eu, Lindo. não é? Que tenho o concerto todo na cabeça, alinhamento, o que é que vai, pirotecnia nesta parte da música, a luz, vai ali, um blackout, tenho tudo na cabeça, preocupado com tudo. De repente eu entro com a guitarra, mas eu estou a tocar o tema errado. Yeah. Ele entra noutra canção. Agora imagina uma orquestra. Imagina, eu olho para trás e vejo o maestro olhar para a partitura, A partitura que música é esta? Eu não percebi. Tipo, que é isto? Ai, não é? ok. E entretanto tens duas orquestras a olharem para ti e dizem assim, isto não há pressão nenhuma, não é? Olha, Eu até disse por piada, a dizer assim, pá, pronto, isto ele disse isto por piada a seguir. Ele isto é a assumiu. diferença de se fazer música ao vivo. Exatamente, eu lembro-me. Se fosse Eu playback, Era estava mais certo, fácil. estava tudo certo, ninguém não estava, não Eu é? estava sentado, às tantas olhei, tu dizes isto e ele vira-se para trás e diz Serra, Vamos não é começar. Serra? Não, como é que... Serra é o meu O câmara, Helder, desculpa. Helder, não é? O Helder, ou o Começa Helder, de novo. o Helder ou o Edu. Edu. Será o Edu? Edu. É do, começa de novo. E eu assim, espera aí, o que é que aconteceu aqui? Pá, mas foi incrível, sabes? Por acaso não sei Epá, se em e tu televisão tens- eles são capazes Não, de em editar televisão, aquilo. vai ser editado. Pronto, Aliás, ninguém o se facto de percebe também aquilo. dizeres isso, pá, começa de novo, eles conseguem editar, como é óbvio, não é? Porque tu tens, pá, temos que estar todos juntos, não é? Isto é a mesma coisa. Claro, Esquece, claro. ainda por cima com a É, orquestra. estás no quer mesmo dizer, barco, vamos remar para o mesmo lado, não é? Obrigado. É pá, grande pinta nova. Muito bom. Mas isto é para ser comido, não é para ficar aí. Pá, pois, claro. coisa Isto é para senão- ser senão- comido, se fazem favor. Senão é uma Obrigado. ofensa, não é? Obrigado, amigo. Pá, eu vou Obrigado. dizer uma coisa, Eu tinha aqui uma data de perguntas para fazer, ainda só consegui fazer duas, porque isto a gente está sempre pá, Não, pá, mas pá, isto pá. É bola vais falando cá e várias bola lá. coisas. É bola cá e bola lá. É exatamente isso. Não é o Vamos bola lá, embora. é bola cai lá. Estavas a falar. Já te esqueceste Já me de esqueci, dizer. pá. Eu apareceu-me o bife, já fiquei desconcentrado. Eu estava-vos a perguntar as vossas influências. Pá, temos várias. Olha, repara, portugueses temos muitas e boas referências. Uma delas é o Rui Veloso, Ok. Jorge Palma, Ok. pá, Trovante. Ui, Man, e estou-te a falar de coisas. Está maluco já. está tudo bem, Serginho? Espera aí. Yeah, Está mas tudo bem? está Gostas de preparado. picante, tu? Não, por acaso não gosto muito. Oh, e tu? Adoro. Mauri, por favor. Isto a nível nacional. Então, estão aqui a faltar-me algumas referências, mas siga. Depois internacional. Epá, objetivamente, Bon Jovi, nós crescemos a ouvir Bon Jovi. Estavas a falar em Bon Jovi, nós crescemos, não é? É E tipo- não só, tu tiveste. Houve uma altura das nossas tours, nós fazíamos um momento de Tributo. uma homenagem a uma banda no qual nós gostávamos. E fizemos um ano, fizemos de Bon Jovi. E eu te debarei nada. Sim, mas fizemos um de Bon Jovi que foi Brutal. espetacular. Brutal. Que tema é que cantaram? Living on a Prayer Ui. e o It's My Life. It's my life, yeah. Era um medley. Epá, era muito giro porque depois nós estávamos. muito bom. Encarnávamos um bocadinho a personagem e íamos trocar de roupa. Epá, é uma cena muito gira. Que bueno, que bueno. Coisa linda. E pá. Mano, vá, por favor.
Só de olhar Isto- para ele estou com medo já. Não. Meus queridos, não foi à toa que eu queria muito que estes dois meninos viessem, porque eu sabia que eles iam fazer jus ao meu programa. O meu programa é isto, é comer, é viver, é falar, é ter memória. É ter memória. É verdade. Muito bem. E muitas vezes a memória acontece quando nós comemos e bebemos com quem gostamos, com quem trazemos perto do coração. Verdade. Epá, e é isso que fica, são os almoços. Que coisas é que acontecem nos vossos almoços? Eu vejo muitas vezes nas vossas redes sociais, a tua casa, tal, a coisa. esquece. Qual é a verve que acontece ali? Percebes? Os sorrisos, as questões, as reflexões. Sabes o que é? Falamos Na sobre a realidade, é falamos partilha, sobre a vida. partilha, partilha. E partilha sincera. Aham. E nós, na realidade, a conversa são como as cerejas, como se costuma dizer, vê umas atrás das outras. Tal e qual como estávamos aqui, começámos o programa, dizia assim, pá, eu tenho aqui perguntas, mas assim, se calhar vamos responder a outras questões. Exatamente, E isto vai evoluindo. Mas na realidade é que tu costumas dizer que Até é bom. acabam de alguma provar. forma a conhecerem bem as pessoas à mesa. E eu acho que tu à mesa tens uma forma bastante descontraída. Nós latinos somos Não tens assim. essa pressão. Ao contrário, se calhar algumas pessoas dizem que, pá, que os negócios não se fazem à mesa, mas se calhar até se fazem. Até se porque- fazem. Até se fazem. Nós nos nossos almoços e jantares, é o que o Sérgio fala aqui, é partilha. Mas é partilha a sério. Falamos de tudo e mais alguma coisa, mas essencialmente falamos da vida. Falamos da vida. Falamos disto que estamos aqui a conversar contigo, que às páginas tantas entramos na nossa carreira, saímos da nossa carreira, vamos para a Olha, vida e sempre com pessoal. um bom vinho à mesa. Nós somos suspeitos que temos um vinho nosso, portanto, Como assim? não sabias? Epá, calma. Temos de trazer, nós vamos fazer Espera chegar- aí. Vamos fazer chegar. Vamos fazer chegar aqui o nosso vinho. Vamos fazer chegar. Vais fazer chegar. Claro que Ok, sim, vão claro. fazer chegar o vosso vinho. Sim, sim. Não Estás a tem, gozar ou estás a gozar comigo? Verdade? não tem um nome tão bonito como o vinho que estamos a beber, que é Nha Cresceu. Nha Cresceu. Já cresceu. Meu amor. Como é que se chama o vosso? Venha ao diabo. Venha ao e diabo e escolha. escolha. E esta? Calma, porra, peraí, agora até disse, quase disse vernáculo. Então estes são os anjos e dizem venha ao diabo à escolha. Precisamente por Essa é isso. piada. Pá, o que é que se está a passar Mas depois aqui? também, Pá, no fim, adoro. mas Conta a antes do história. jantar, se quiseres beber um bom gin, também temos um gin nosso. Que ele fez. Que eu fiz em casa, Sérgio Estima. literalmente. Quê? Eu ofereci-lhe um alambique. Olha, dá estilo. para convidares para outra Já, temos que fazer outra entrevista? sessão. Meus irmãos, vamos brindar e venha ao Agora- diabo e escolha. Agora pode ser com mão Agora- direita. Agora, pode? agora é. Agora vamos fazer. Meus irmãos, Hã? é isto mesmo. Porque entre- Cheers. Mas foi giro. Porque é o nome da marca. Nós, a seguir ao gin, tinha sido um produto que tinha resultado muito bem. E o gin nasce porque o Sérgio gosta muito de gin. Ok. E disse um dia que, depois de um grande convívio que durou até de madrugada adentro, ele virou-se assim: pessoal, a partir da manhã só vou beber do meu próprio gin. Na minha casa tenho um barzinho, assim, tipo, mesmo próprio para este tipo de tertúlias. E na altura aquilo era até a altas horas da manhã. E claro que na altura, isto é história muito gira, mas eu depois, se calhar, deixo esta história depois para contar nessa Não, por altura. favor, conta. Conta lá a história. Contar. Opa, eu gostei muito, comecei a beber gin quando tinha 19 anos, 18, 19 anos. Numa célebre viagem à Ilha do À Ilha do Pico. Pico. Mas antes de ir para o Pico, paras no Faial. Exatamente, estávamos à espera E do o que é barco. que há no Faial? O Peters. Peters. O gin do Peters. Epá, eu sei, o primeiro impacto que tive com o gin foi beber aquilo. Pá, isto é muito bom e tal. E pá, eu vou beber aquilo. O menino que bebia coisas mais doces, não é? Não tinha nada a ver. De repente começa a beber aquilo assim. Ei, dizem que isto é bom. Mas isto é horrível. E assim, bebe mais um. Yeah. E ao segundo, já estava a gostar mais ou menos. Ao ao terceiro e ao quarto estava bem. Pá, É aquilo muito bom, isto é muito bom. Foi a É viagem o de barco maior. mais divertida do Sérgio. Portanto, tu referiste aí peixes e não sei o que, sabes que nós peixes somos muito de ideias fixas. Yeah. Ou seja, eu meti na cabeça após esta tertúlia, no Este final arroz- do, este no arroz final, está brutal. no final do Espera aí, o que é que dia, disseste? Está brutal. Dona Milocas, está estão-lhe a incrível. dar os parabéns pelo Parabéns, arroz arroz, de coco, uma pela coisa refeição. também. Muito Já obrigado, meu Está amor. incrível. Parabéns. Temos que conhecer a Dona Milocas. Temos que lhe dar, olha, temos que Sim, lhe dar um claro abracinho. que sim. Venha cá, Oh, que vai ser venha um cá, abraço. venha Venha cá, cá. Dona Milocas, espera aí. Vou dar um abraço. Venha cá. Oh, fantástico. Parabéns. Está tudo muito bom, hein? Pá, isto está ótimo. Maravilhoso. Resumidamente, Continua. no final dessa noite de madrugada, digamos assim, vá, eu vir-me para o pessoal todo e estava lá e disse assim, pessoal,
partir de amanhã, eu vou fazer um gin. O gajo até podia ter dito que ia subir à tudo Torre bem, Eiffel tranquilo. todo, não sei. Epá, eu acordei com aquilo na ideia, como deves imaginar, a primeira pessoa com que eu ligo o telemóvel e ligo para quem logo? Nelson. Nelson, ele ainda de meio encenado, não é? Meio encenado, eu disse assim, olha, aquilo que eu disse ontem é para ir para a frente. E houve-se assim um silêncio Ontem, há no bocado. telemóvel. Um silêncio no telemóvel, assim um bocadinho. E ele assim, o que é que tu disseste ontem? Eu assim, pá, eu vou fazer o meu gin. E ele assim do outro lado, assim, opa, está sossegado, Sérgio. Vais fazer o quê? Já temos tanta coisa para nos dar cabo da cabeça. Não, pá, não vais com essas ideias. Assim, olha, eu vou fazer. Como tu sabes, conheces-me. A questão é, só faz sentido se tu fores meu sócio. És meu sócio de vida também. Portanto, és meu sócio neste negócio. Muito bom. Também engatam para isso. Portanto, eu fui o alquimista e o Nelson foi o business angel. Ou seja, foi o investidor. Comprámos alambique, o alambique, tudo. a cena e os botânicos. botânicos todos que ele precisava. Portanto, na altura não tínhamos, e não temos, Sim. a licença para ter álcool, ok? Então, Mas há uma como é que forma de se fazia? fazer, não é? Há uma forma de se fazer. Eu ia comprar garrafas de vodka a granel, porque ele depois fazia a transformação. Ou seja, ele aproveitava o álcool. Ok. Porque o álcool que Da tem que vodka se destilar, neutro, não é? tem que ser neutro, ou seja, tem que ser destilado de cereais. Ok. E tu compras uma garrafa de vodka, destilas a vodka e separas a água do álcool. Brutal. Todos fazem isso. Epá, eu consegui fazer aquilo, lá achei os botânicos que gosto e que têm a ver com a família, uns do Alentejo, outros do Algarve, como o alfarroba biológica do Algarve. Epá, e de repente, pronto, nasceu o Angel. Angel. o gin. Ok, vá lá. Pronto, Um essa nome mais católico. Mas desde 2015. Há bocado falámos dos Bon Jovi e uma vez perguntaram ao John Frank Bon Jovi para ele escolher uma música. Que música é que ele escolheria que não fosse ele a ter feito? E ele escolheu o Creep dos Radiohead. Faço a mesma pergunta a vocês. Que música vocês escolheriam de todas as que existem? Eu vou dizer, há várias. Eu tenho uma música que me marcou. Eu sou um lamechas. Sou altamente romântico também, porque isto não é na vida e com os amigos, mas eu sou quase de tipo, não digo que seja um sujeito Eu dos tenho extremos, várias. porque nós somos mesmo assim. Tu viste-nos em palco e vês a garra, portanto também adoramos rock e tu vês a base de rock no nosso concerto. Sim, essa é outra coisa. Lá está, as pessoas às vezes comentam e não Mas, conhecem. mas E há por exemplo, bocado estás a dizer influências, há bocado não respondeste rock. é isso. Para tu teres a noção, eu passado 20 anos, pá, com dezenas e dezenas de músicas que escrevi, fiz um tema que, pá, de repente é um tema que tem sido incrível, não é? E que será um tema intemporal. Estamos a falar da música do Eterno, Ok. que eu fiz para a minha mulher quando fizemos o casamento, passado 20 anos. Mas é uma fizemos a música que celebração tu do não casamento. tivesses feito. Mas espera, já lá vou. Estás a Isto demorar depois- muito tempo, Não, pá. Olha para... Eu estou armado em Nelson Rosado, calma. Poxa, Nelson tu achas, Rosado é olha, já lhe assim, passei o Nelson Rosado testemunho, ainda faz- bem. Ainda bem. Sabes que é preciso ter arte para fazer isso, pá. Não é? E houve uma música que me marcou também na minha infância. Engraçado. Romântica. Ela romântica. Brian Adams. Ei. Everything I Do it for you. Um tema... Look into my eyes. Epá, é um Isto é tema que eu sei, podem dizer que ela mexe, que não sei o quê, mas epá, aquilo marcou uma época. Claro. Aí ficou lá na caixinha, sabes? Olha. Nós temos as caixinhas todas separadas e eu vou lá àquela caixinha É, e assim, é mesmo que a minha. Mas, sério? Sério, por causa do filme. Claro. Mas eu não fui filme. O filme Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, Com o Kevin Costner. protagonizado pelo Kevin Costner e com Morgan Freeman. Foi brutal. Pois é, não- E com Sean Connery como rei. Também, Exatamente. com o rei. Como rei. Pá, olha, estou-me a arrepiar. Eu estou-te a dizer. Você é do frio, Nelson. Não há frio. Não, pá, este gajo está maluco. Eu não tenho frio. Porque se tiveres frio, come ali um bocadinho daquele picante, se fores homem. Não. Quer Mas- dizer, epá, já agora. Ai, Não. Peraí, Sim. olha, que eu não sou nada tolerante ao picante, hein? Mas olha, calma. Mas não isso é Espera saboroso. aí. Mas isso é saboroso. Não. O picante é ótimo, mas não és tolerante do género do quê? A cara vai ficar inchada? Vou arrebentar. Ninguém tem nenhuma daquelas não é, coisas. Não. Estou a dizer não não tolerante, inventes. é que eu vou-te explicar.
É muito sensível. O único país Fica logo- que nós fomos, já fomos com as Olha outra história. com as nossas caras metades. Isso é Fomos, que é até tu... E quem se deixou fui eu. fomos até à Tailândia. Pronto. E olha, e lá tu entras nos É. restaurantes, começas a ver os cardápios, os menus, começas a ver só malaguetas, só Claro. malaguetas. E assim, fora isso. Eu ia encontrar alguma coisa que não tivesse uma malagueta. Era raro. Eu comi picante os dias todos. Há um Espera, dia... mas Calma. nós também. Mas há um dia... Mas deixa-me contar esta experiência. Espera, sim, mas antes disso, há um dia que chegamos ao restaurante, da história que ele vai contar, que eles têm que ouvir a minha parte. E eu digo assim, bem, hoje vou comer uma saladinha. Pá, estou farto de comer picante, como picante todos os dias. Esse aqui, aquela salada não tinha picante. E o Sérgio? Olha, eu vou pedir uma sopinha. Uma sopinha. Calma, já vou ver onde é que eu isto eu vai estou para acabar. comecei a ver e que realmente não dizia nada. Yeah. Não dizia nada. E eu assim, olha, sorry, this soup is spicy? No spicy. No spicy. Spicy? Não, spicy. No spicy. E eu assim, no spicy? Pronto, então pode ser uma sopa. Tudo bem. Veio a sopa, fone, isso é olha, horrível. eu meto uma colherada assim à boca, olho Meu. assim para o Nelson. Pá, e um restaurante de uma pinta. E o Nelson assim a olhar para Não vai. mim e eu assim, eu aí, Restaurante em impossível, Bangkok, olha. uma pinta. E ele assim, ó Sérgio, eu assim, ele assim para mim, ó Sérgio, pá, desculpa estar a fazer essas figuras, eu assim, mano. E eu, repara, eu até aprendi a gostar de picante lá, porque aquilo era tudo com picante, mas consegui saborear a comida, curiosamente. Mas Este eu pedia então. sempre um mínimo. Este então. Aquilo era horrível, aquela sopa. Eu disse assim, Nelson, eu não vou conseguir comer isto. E ele assim, pá, Pá, tiveram um restaurante caríssimo e eu assim, peraí, pá, não vamos agora mandar isto para trás. E eu assim, não acredito, olha, toma lá a minha salada. Dá não, para ele a disse assim, sopa. eu não queria, dá cá, vamos, dá cá. Já, tá pronto, bem, está cá, toma lá comes a salada. minha salada e E começa o Nelson a comer. não estás bem a perceber. Começa a Nelson a comer, gajos eu só vejo a Nelson a fazer assim. Mano, eu escorri água, meu. Eu escorri água. Meu. Eu aquilo picante. Aquilo a comer, mano, aquilo começa-me a cair o suor. A minha mulher olhar para mim, o que é que se passa? Eu assim, isto está comigo. Eu disse uma palavrão, não vou dizer agora aqui. Isto está lixado, meu. Isto está lixado. Como assim? Não estás bem a perceber esta sopa, mas houve, foi até ao fim, meu. Minha espinha toda. Eu acho que até lambi a colher, já não lembro. Foi mesmo a homem, mesmo. Pá, mas e o são e o experiências rei do portanto- tailandês passava. Portanto, respondendo à tua pergunta, o não tolerar é no sentido que, pá, eu não sou muito fã de picante, mas bora lá. Dá-lhe que eu vou. Este está muito Vou bom. disparar aqui mais perguntas. Este está muito bom. Porquê o nome de Anjo? E isto é uma homenagem que nós, na realidade, fizemos não só à nossa avó materna, que já não se encontra entre nós, mas todas as avós de Portugal e de todo o mundo. Ok. Tem aquela figura muito carinhosa de acarinhar os netos e do trato. Ou seja, a nossa avó chamava a todos os netos de anjos. Meus anjos para aqui, meus anjos para lá. Ok. E na altura, quando nós saímos de Sétimo Céu, não havia redes sociais, Ok. mas os mídia Eram eram muito bastante agressivos, meu. intensos. Era muito Eram agressivo. tipo paparazzi, ou seja, Era andavam muito mesmo em agressivo. cima de ti, literalmente, Sim, e nós tivemos a necessidade de fugir literalmente de Lisboa e fomos para o Alentejo. Uhum. E na altura no Alentejo tínhamos que escolher um nome para a banda, para o projeto. Epá, e estávamos eu e o Nelson lá no Alentejo, na casa dos nossos avós, a escrever vários nomes, de vários nomes possíveis para a banda. M2M, M2M é muito era mau. Mano a Mano, Aí não. sei lá, cenas, sei lá. M2M. M2M, sei que era Mano. Eu não me lembro qual é nos outros. E muitos deles. E depois de repente ouvíamos a nossa avó: meus anjos, venham comer! Meus anjos para aqui! E o Nelson assim de repente: olha para mim, anjos. Eu vou-te ser sincero: o primeiro impacto que eu tive foi tipo olhar para ele assim, só via asas, não é? Asas e auréola. Eu fiquei assim: isso é um bocado foleiro. Mas rapidamente deu o braço a torcer porque é um nome curto, é um nome que tem tudo a ver com a nossa aura, com aquilo que na realidade os pais também nos passaram os valores e aquilo que nós temos incutido sempre também nas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, pá, não... E é engraçado porque na altura que vocês surgiram, não foi na altura que vocês surgiram, depois de vocês terem surgido e surgiram outras bandas e lá, não interessa falar, houve um estudo feito sobre quem é que realmente cantava ou quem é que era fake. Já toda a gente se esqueceu disso. Eu não me esqueci, memória. memória. Não me esqueci. Lembras-te daquela banda Milli Vanilli? Lembras-te? Que era tipo Man, algo super eu não- fake. Claro, então não me lembro. Whatever. Eu até acho que quem fez este estudo, posso estar errado, foi a SIC. Acho que sim. E vocês eram os únicos que cantavam. Foram ao estúdio, andaram atrás de nós em concertos, andaram Vocês a eram ver. os únicos que cantavam. Agora pergunto, o que dirias ao Sérgio e ao Nelson se tivesse a oportunidade de os encontrar e agradecer pelo impacto das suas músicas?
Essa é a Que não. original. Pá, o que é que eu Na diria? terceira pessoa? Sim, imagina. Certo? Imagina. Se eu tiver... Não percebi, desculpa. Imagina. Eu estou aqui há... Pá, mas é tão bom, meu. Este picante é É maravilhoso. ótimo. Já tenho os lábios assim por esse não sei se cá parece... Concentrem-se. Daqui a bocadinho começa a cantar. Dança na minha querida. Dança na passada e na coladeira. Imagina que tu és um fã Sim. Ok. e encontras... Enquanto O Nelson. eu e o Nelson. Exatamente. O que é que tu dirias sobre o impacto destes anos todos de música? Eu diria algo. Posso avançar eu? Ou avanças tu? Esteja à vontade. Eu vou pensar mais um Eu diria bocadinho. assim, eu diria assim. Eu sei que vocês não são perfeitos, Ok? porque pode haver também a imagem de quem nos vê. Epá, mas isto parece tudo tão certinho, tão não sei o quê. É. Eu sei que vocês não são perfeitos, mas admiro-vos pela capacidade de tentarem demonstrar quanto baste aquilo que vocês são de uma forma transparente. Ok. Eu acho que se eu pudesse olhar para trás, agora sim, na primeira pessoa, e descrever tudo aquilo que aconteceu, eu diria a qualidade, acima de tudo, como é óbvio, não podíamos deixar de não fazer as coisas bem feitas, mas transparência, honestidade e verdade. Nesta tríade, eu acho que isto é importante. Acho que é como... Esse fã é mesmo parecido ao Nelson Rosado dos Anjos, não é? Escuta, era isto que eu gostaria de dizer. Era isto. E atenção que eu tenho tido pessoas com coisas à volta disto. Hein? Pá, pessoal que não são propriamente tontinhos. Por acaso temos a sorte de ter um dos públicos mais bonitos por dentro que eu conheço. E atenção que isto é daquelas coisas que têm que ser Explica lá ditas. melhor isso por dentro. Pronto. Nós sabemos que estamos a falar para pessoas inteligentes. Sabes de uma coisa? Pessoas que sabem pensar por elas próprias. Agora, evidentemente, a questão da memória. Nós sabemos que o núcleo duro das pessoas que seguem a nossa carreira tem a memória. Mas, efetivamente, a sociedade hoje em dia viola constantemente uma série de coisas, quanto a mim, deveriam ser invioláveis. Mas são os sinais do tempo. Acho que temos que passar por isto. Sabes, E temos que cair enquanto sociedade. Sabes que para na depois nos altura- levantarmos a seguir enquanto sociedade também. na altura, isto vem... Desculpa, eu sei que tens para aí uma pergunta para fazer, não é? Tenho. Mas isto vem no encalço aqui do que o Nelson estava a dizer. Da verdade e da transparência. Porque nós, no início da nossa carreira... Nós não somos donos da verdade. Não, estou a nem- dizer... nem- Espera aí, já lá vou falar. Já falaste, agora deixa-me falar. Queres uma carne com picante? Aqui a questão é, na altura era muito normal as bandas terem um script, ou seja, tinham que dizer, basicamente ler o que os managers... Guião, não é? Exatamente. Que estava escrito, literalmente, e nós fomos sempre um bocadinho contra isso. Ao lado. Ao lado. Mas em tudo. Fomos sempre nos nossos ideais e os nossos valores. Ou seja, Não na podes altura... ter namorada. Espera, estou a falar. Pá, eu estou tanto diante, falar, pá. Ir embora, Quer pá. dizer, Se quiser ver a sobremesa, Ai, ainda estamos aqui estás na a ver o que é primeira que eu pergunta. sofro, não é? Estamos na... Na altura... Queres, pá? na Queres para a altura sobremesa, homem, pá. Na altura diziam assim: epá, vocês não podem dizer que têm namoradas porque isso, pá, não vendem tantos discos, Yeah. não marcamos tantos concertos. Yeah. Epá, vocês têm que ser aqueles os solteirões, epá, e nós dizemos assim: pá, mas não faz sentido nenhum. Mas eu não estou a ser verdadeiro. Eu vou mostrar algo que não sou. Então nós sempre assumimos Yeah. as nossas relações. Entendes? Por isso é que se explica muita coisa, porque é que na realidade não somos perfeitos. E o Nelson está aqui a dizer: todos nós temos as nossas imperfeições. Como é óbvio. Mas é exatamente isso, é nesse foco das imperfeições que nós estamos motivados todos os dias. Sérgio, eu vou-te dizer uma coisa que estava hoje a dizer à minha mulher. Eu hoje acordei, eu acordo, deito mais 9h30 e por volta das 4h30, 5 da manhã estou acordado. Erro meu, não sou perfeito, acordo a minha mulher. E acordei a minha mulher porquê? Porque eu queria debater as perguntas que vos ia fazer hoje. Coitada. E começámos ali... A minha mulher batia-me, meu. Esquece. Não, a Vanessa já não vai. vai... Espera que essas perguntas não surjam nos momentos mais... Não, mais não, estranhos, não. Pronto, é só por causa, Não, só e a por Vanessa, praticar. e a Vanessa começou-me a responder e eu disse-lhe assim, não quero fazer uma introdução assim, eu quero fazer uma introdução desta forma assim, e quero perguntar-lhes isto assim. E depois lembro-me de uma coisa, que foi um vídeo que eu vi de uma mãe a conduzir o carro
com o bebê atrás, e ela estava a cantar a música Olha para Nós. Brutal. Isso foi partilhado há pouco tempo, essa história. Exatamente. E eu só ouvi, a primeira vez que ouvi esta música foi no vosso concerto. E, independentemente daquilo que nós vivíamos nessa noite, eu, a Vanessa e a Adriana, que está ali atrás, foi super mágico. E eu estou muito grato mesmo a esta equipa que está comigo e continua a acreditar no projeto e continuamos para a frente. Eu acho que quando alguém escreve um tema como este, eu no dia daquele concerto, enquanto vocês estavam a fazer um ensaio e vocês repetiram a música 2 vezes, Ficaste maluco, não é? O eu tema é muito sentei-me e foi como se a minha vida com a Vanessa, desde o primeiro momento em que vi a Vanessa, aquilo começou tudo a passar. Os momentos que caímos, os momentos em que nos quiseram separar, os momentos em que nos disseram não, os momentos em que lhe disseram vai estar com preto, os momentos em que disseram os vossos filhos vão ser horríveis, os momentos em que vos disseram, em que nos disseram esquece isso, os momentos em que nos disseram ele está sem trabalho há não sei quanto tempo, ninguém lhe dá nada, caga nisso. Tudo isto tem a ver com isso que vocês escreveram. Olha para Nós, é fortíssimo. Esta letra é uma letra bastante impactante e nasce De uma casualidade. Ou Não seja, tens noção. até Aliás, explicar, sim. o Sérgio. O Nuno Ribeiro, eu liguei ao Nuno, que queríamos que o Nuno tem um talento incrível e uma facilidade também para escrever letra e Craque. música. É um craque. Mas na letra é incrível. E de repente, pá, ligo ao Nuno, nós temos aqui um single, pá, que queremos lançar, mas eu não tenho ideia ainda Da letra. pá. E ele, ok, mas envia-me a música, enviei a música. E ele começou a escrever a letra, escreveu metade da letra. E de repente ele ligou-me e disse: Sérgio, eu prefiro me encontrar contigo para escrevermos o resto da letra, juntos. E eu assim, opá, ok. Então quando estiveres em Lisboa, que ele na altura morava no Porto, agora já está a morar cá, quando estiveres em Lisboa, avisa-me. 2 semanas depois, pá, estou em Lisboa, tu estás por casa? Estou em casa. Então olha, vou-te mandar já aqui o link da minha casa, não sei o que, vem ter comigo. Estavas no meu estúdiozinho, sentámos, eu disse, pá, mas antes de escrevermos aqui esta música, a letra, pá, vou-te mostrar aqui coisas que eu tenho, antigas, assim, que começámos a ver várias músicas. Vou-te mostrar uma música que eu fiz com o Maninho. Incrível. Que é um músico Pá, inacreditável. e a música, eu sempre adorei aquela música. O Nelson, na altura, Pá, eu tinha dificuldade em encontrar o a refrão. música assim, pá, não era um refrão, assim, pá, essa música é gira, mas não sei. E eu assim, música é esta gira. música diz muito. Vamos guardar a música. E a música teve guardada Quantos anos? 5 anos. 5 quatro. Sério? Sim, sim. Foi antes da pandemia? Muito antes da pandemia. Sim, sim. Música teve guardada com Aliás, o Maninho. Maninho não tinha ainda aparecido com o seu projeto de solo. Ok? Ou seja, começamos a ouvir a música, começou logo ele assim, o Nuno assim, ei, peraí, já estou a imaginar aqui um refrão, não sei o quê. Eu assim, pá, qual é o refrão? E ele, olha para nós, com tudo mas os meus... Ei, pá, peraí, não, de repente, pá, isto sobre relações. Olha a tua relação que tens com a tua mulher. Vocês estão juntos há 26 anos e não sei o quê, não sei mais. Já devem ter passado por muito, altos e baixos, não sei o quê, tempestades, não sei o que mais, resiliência. Porque é mesmo isso, lutar pela relação. Não é só pela relação que tem a ver com o marido e mulher, é relação pelos amigos, relação pelas relações humanas, lutar e tê-los junto de nós. Pá, e de repente começámos a fazer a música e a letra que foi feito no instantinho. Então a música que era para se lançar na altura, Essa nem ficou para tive, segundo eu plano, nem tive hipótese de intervir. Ligaram para mim, vê lá se gostas disto. Eu assim, ficou para segundo plano Assim, e essa música nasceu assim. Realmente é uma música... Pois não, fizemos esta. Vamos Boa. E foi assim. a um tema agora, Vamos embora. futebol. Futebol. Somos os 3 benfiquistas, é assumido, toda a gente sabe. É ter na alma, chama-lhe. Também desperta o facto das pessoas hoje em dia assumirem este tipo de posicionamento que nós sempre assumimos, também desperta em muito ignorante e muita ignorante. E hoje em dia as pessoas, em vez de utilizarem as redes sociais para partilharem as coisas boas e etc., ofendem-se e difamam e etc. Até começarem a ver malucos e malucas com perseverança de começar a processar pessoas. Mas nunca nos viste a discutir futebol na net. Zero. Não. É sempre Zero. respeito. Pronto. Zero. Porque tu nunca podes lutar com um porco. Não é? Zero. Pronto. Porque a verdade é esta, né? Bernard Shaw, o famoso irlandês, dizia que efetivamente não podíamos lutar com um porco. Porque vais lutar com um porco, vais lutar no campeonato dele, vais-te sujar e perdes. Isto ainda porque por cada cima. um tem a sua opinião, não vale a pena. Nem não? vale a pena. Não vale a pena. Nem vale a pena. Mas esta história de assumirmos este nosso benfiquismo
que não era um problema há uns anos atrás, neste momento é um problema. Quê? Ouve, Sim, mas não... à mínima coisa que tu faças, tu has de reparar, à mínima coisa que tu faças, tu, bem feita ou mal feita, coisas mais expostas, menos expostas, Já percebi. aparece-te sempre, tu vais ver qual é o substantivo comum. E vês lá alguém com a camisola do Sporting vestida, ou vês alguém com a camisola do Porto vestida, ou vês mensagens de ódio na rede, no perfil da pessoa, de insultar os amigos do Benfica, insultar os amigos do Porto e vice-versa. Mas nós não damos hipótese a isso. Não damos hipótese, não damos Sim, palco a não. esta gente. Sim. Pois o pessoal quer é palco. Mas isto para te dizer, com muito orgulho, e é uma honra ser do Benfica, tal e qual que o meu respeito, a minha sogra, e já percebi para ela, é uma honra ser do Sporting, e um primo nosso que é doente do Porto, o Miguel, têm todos para mim o mesmo respeito convivemos que o todos. melhor e o maior benfiquista que esteja ao meu lado. Meu querido, Neste é caso, tão percebes? verdade. E as É pessoas tão verdade e as estudam as pessoas não bolas sabem todas. disto, Estudam mas as bolas nós todas. conhecemos-nos numa altura em que o Benfica congregava várias pessoas de vários clubes e todos nós, era o Jorge Andrade, era o Cheinho, era o Boa Morte. E estou a falar de jogadores jogar à bola. que jogaram à bola, jogaram no Porto, jogaram no Sporting e todos nós formámos amizades fortes. Sim, verdade. Todos nós nos damos até hoje. Porquê? Existe um denominador comum que se chama inteligência. E a inteligência é uma coisa que nos permite olhar para os nossos amigos, conviver, perceber o lugar deles, vestir os sapatos deles Claro. e dizer eu estou aqui para ti. E o resto é conversa. Epá, e não discutir futebol ou política ou religião na internet. Pá, conversem com os vossos Olha, amigos, cara na a cara. internet e em lado Claramente. nenhum. Isso não- Sim, Claramente. Mas Pergunto, mas pergunta. pergunto, que se vocês pudessem fazer uma playlist para motivar uma equipa, Sim. ok? É engraçado. Jogo importante, ok? Vocês entram no balneário, ok? Tipo Guardiola, Bruno Lage, José Mourinho, Sérgio Conceição, entraram no balneário, eu vou fazer para vocês. Malta! É assim, o jogo está 3-0 para os gajos. Bela Gutmann fez-nos isso contra o Real Madrid. Está 3-0, mandou vir, reza a lenda, garrafas de champanhe, nós vamos ganhar isto. Benfica ganham 5-3. Qual era a playlist que vocês metiam ali e diziam assim: esta playlist vai-vos transcender, vocês vão ficar malucos, vão chegar lá a espatar, fazer a reviravolta, a remontada. Playlist. Eu acho que é melhor para ser para mim, porque o Nelson ia responder outra Claro. ia dizer outra pergunta. Já tenho outra aqui, música. já tenho aqui. Olha, já Não, tenho aqui a olha. letra. Sabes, nós temos várias músicas que têm, que são impactantes. Todas elas têm mensagem. Inclusive há um tema, existe um tema que é muito positivo, que marcou uma geração. Estamos a falar na vida faz-me bem. A geração morangos com A vida açúcar. faz-me bem. Não é? Yeah. Portanto, essa música é uma música positiva, música bastante com uma mensagem upbeat, ou seja, tu ganhas ali uma energia incrível. Mas se eu tivesse que, nós tivéssemos que passar uma playlist, ou seja, uma música para trazer a equipa no balneário, literalmente das trevas, lá em baixo, para vir cá para cima e poder Yeah. chegar à segunda parte e ganhar, dar a volta ao jogo, seria uma música que não teve o palco que nós gostaríamos Que ela tivesse tido. Ok. Ou seja, foi feita durante a pandemia. Foi gravada durante a pandemia. Aonde? Tens que dizer. Espera aí, mas o pós-pandemia conseguimos ir ainda à Ilha da Madeira. Foi pós-pandemia. Estava com restrições, estavam com restrições. Pois, Se pós-pandemia fosse é de pandemia nem 2022. voavas. Yeah. Na pandemia nem sequer voavas para lá. Mas aquilo foi engraçado porque os sítios em que nós estamos a filmar parece que estamos sozinhos na ilha Ok. da Madeira. Incrível. Vejam o videoclipe, vale a pena. Incrível. Pá, a matéria é incrível. incrível. Mas olha- Incrível. A mensagem, porque é a primeira vez em toda a nossa caminhada juntos que nós partilhamos um poema, Bora. ok? E portanto este poema começa eu, é isso? Começa tu. Eu leio por aí. Algo novo está para vir, eu sei, e sigo firme sem nunca cair. As pedras no caminho que encontrei servem para não desistir. A luz que mostra o trilho marcado revela a árvore que eu sempre quis. Os ramos crescem para cada lado, mas têm a mesma raiz. Eu vou renascer
como quem arde sem se ver, abrir as asas e gritar, sente, voa, oh, sente, voa, oh, sente, voa, sente, voa, oh, sente, voa, oh, sente, voa. Meus amores, Mas olha, isto é... eu gosto sempre de oferecer produção. Venha de lá. Esse Ei, amor. epá, esta foi espetacular. Espera aí. Esse amor. Espera aí. Meus amores. Agora do fundo do coração, pá, foi um prazer enorme. Não só porque vocês conseguiram que eu fugisse totalmente do guião, Pá, isto O não que é é fácil. ótimo. Não é fácil, não é O que é fácil ótimo. fazer. Já sei que não só porque vocês me deram a honra de se sentirem em casa e de gostar de tudo aquilo que nós tínhamos aqui, pá, e eu fico-vos, juro, pela minha saúde, Não é difícil. que isto é exatamente o sonho que eu idealizei para o meu programa. E eu, com toda a humildade, tenho para vos oferecer esta t-shirt a cada um de vocês, que são as t-shirts que nós, equipa, temos, todos. espetacular. Obrigado. São bem Porque giras. vocês fazem parte de nós também. Muito obrigado. Pá, e fico mesmo grato, Muito Nelson, obrigado. Sérgio, Obrigado, amigo. por vocês serem Obrigado. quem são. Espetacular. E Obrigado por nós. nem sequer terem hesitado. E obrigado, Tini, por atender sempre o telefone e seres super simpática e não seres como muitas outras pessoas. Para quem não conhece, a Timi é o nosso anjo. não é? Olha aí. Pronto. Olha, é lá. Espetáculo. A pena brinca, é igual, não é? É igual, não é? Claro, Tem claro, que ser igual, claro. senão há É guerra igual. depois. Não, não, é igual. É igual. Muito bem. Espetáculo. Obrigado, É? amigo. Olha, Muito foi um obrigado. prazer para nós. Pá, muito obrigado. Ah, e já sabes, o que depender de nós, estamos sempre contigo e nesta caminhada. Sempre de pé e à ordem. Vamos embora. Sempre de pé e à ordem e, como nós costumamos dizer, fogo. Fogo! Fogo! Sentes-te só, vejo no teu olhar, conheço-te bem, não podes negar. Queres ir para o Pensa refrão? de novo para o nosso bem. Sei que há vontade do amor continuar. E Sérgio? Quero sentir o que eu sentia, estar contigo a toda a hora. Tudo novamente, eu quero voltar ao ponto de partida, quando éramos um só. Eu quero voltar a ser parte de ti, antes que o tempo se acabe. Perdoa antes que o tempo se acabe.